Aviso de gatilho, este conteúdo aborda violência sexual. I was 7 years old. I was outside playing with my friends when I was picked up. My clothes were ripped off and I was taken to a room where 3 women waited with blades, scissors, and all tools. These women were not doctors, nor were they medically trained, just tradition passed down through generations. They cut off my clitoris, the part of my body meant for womanhood. They then sliced away the inner labia and the outer labia. I remember I screamed in pain because during the procedure there's no anesthesia used, no comfort, only blood and loud silence. I remember crying and begging, but the woman told me to be quiet, to be brave, and to be proud, as that was part of our tradition. Once the cutting was done, my skin was stitched back together with thick thread or thorn, leaving only a tiny part of hole, barely enough for urine or blood to pass through. This process is called infibulation and is one of the most severe forms of FGM. After the procedure, I was laid in a dark room with my legs tightly tied together. For generations, our mothers, our grandmothers, and the women before them endured this pain in silence. They were taught that suffering is part of being a woman and that this is normal. But it's not normal. It's not okay, and it's not part of our destiny. Nos unimos em amor e solidariedade a todas as mulheres que sofreram e sofrem violências e crimes que atentam contra a dignidade e os direitos humanos. Oi, pessoas amadas, queridas! Não sei se dá pra ver, da Tchela dá pra ver. Sem anistia, PEC da bandidagem, no. No, 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 no. Fizemos essa camiseta super, assim... Aquilo que a gente pode fazer, né, gente? Aqui, a camiseta velha que a gente já tem, as canetinhas que a gente já tem, para cumprir de alguma maneira com este papel e a nossa função social de dizer não para essa palhaçada. Como cidadã, né? Como Claro. cidadã, porque como é a nossa frase? Blindagem boa é bandido preso, não é isso? E a vida presta, como é que é? A vida só presta sem anistia. A vida só presta sem anistia, não é não? A vida só presta sem anistia e blindagem boa é bandido preso. Eita, a gente se garantia nessa frase. Nós vamos fazer cartazes. Hoje é dia 20 de setembro, amanhã é dia 21. Amanhã vai ter uma manifestação nacional no Brasil contra a anistia e contra a PEC da blindagem. E eu e Tchela, que estamos aqui em Barcelona, vamos participar a partir de um festival ou festa que vai ter amanhã, que se chama Dia do Brasil. Dia do Brasil, que a gente não sabe se vai ter manifestação política lá, mas nós... Não, e com certeza deve ter, porque é uma festa bem, assim, emblemática, grande, importante daqui, e coincidentemente, não acreditamos em casualidades, mas foi exatamente no mesmo dia da manifestação. Então a gente vai aproveitar e estávamos aqui em casa fazendo as camisetas, assim, gente, foi o que deu para fazer. Eu tentei fazer uma sublimação caseira, não deu certo. A Carol é artista, se garante. Mas e depois a gente vai fazer os nossos cartazes com a frase que a Tchela elaborou para a vida presta sem anistia. E a vida só presta sem anistia. A vida só presta sem anistia. E blindagem... A vida presta, mas sem anistia. A vida presta, mas sem anistia. Blindagem boa é bandido preso. Fiquem com essa. Durmam com essa. Canalhas. Foi isso que o Jean falou. Ai, foi isso que o Jean falou. Que ele falou Durmam com essa, canalhas. E durmam com essa, canalhas. Foi isso. Bom, não sei se foi. É porque a gente tá tentando lembrar qual foi a frase que o Jean falou no dia da cusparada lá do impeachment da Dilma. E ele fala, e eu tava tentando lembrar, a Tia, ela também não lembrava, eu tenho a impressão que é essa. Não sei, posso estar maluca. Não sei.
Bom, meu povo, estamos aqui reunidos, improvisados. Sem microfone. Sem microfone. A gente resolveu assumir isso para a gente poder gravar, porque essa semana foi corrida, a gente não conseguiu, só teríamos domingo muito cedo. E como a gente já estava fazendo as camisetas, a gente falou, vamos gravar o podcast. Vamos logo fazer. E estamos sem microfone, porque tá tudo na casa da Tchela. Mas vamos ver se isso aqui vai dar certo. A gente já tinha programado o tema. O tema vai ser a Tchela falar sobre a defesa dela, né? O tema em geral, sobre a defesa do trabalho de mestrado dela, da dissertação. E aí o próximo encontro seria eu falando do meu trabalho de dissertação. Então hoje iremos ter essa aula com Tchela querida sobre o tema da dissertação dela, que está recentemente ela fez a defesa com louros de habilidades e competências e nota 10. Não, ainda não saiu a Então nota, fala aí, não. amiga. Mas, bom, falando sobre o tema um pouquinho, o tema da minha dissertação foi a mutilação genital feminina na Catalunha. Uma análise sobre os desafios e as respostas, desafios e respostas à luz dos direitos humanos, porque meu mestrado foi em direitos humanos, na Faculdade de Filosofia da Universidade de Barcelona. Uhum. Mas falando um pouco brevemente da minha dissertação, e aí passo a palavra para você se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser ou não, ou eu sigo. Pode seguir. Acho que é interessante entender o que foi seu trabalho, né? O que isso quer dizer. É muito distante, né? Sobretudo Sobretudo de do muita Brasil. gente, né? Do Brasil, o tema, né? Tem gente que acha que pode ter gente que acha que isso acontece ainda hoje em dia, né? Acontece muito, né? Então é importante. Então, são 230 milhões de mulheres afetadas pela mutilação genital feminina no mundo. Eu vou repetir, 230 milhões de mulheres, Carol. Muita gente. É muita gente. E aí a gente faz. É um Brasil problema inteiro, gente. É um Brasil inteiro. É um Brasil inteiro. E olha o tamanho do Brasil. Do nosso país. É um Brasil inteiro. É um Brasil inteiro afetado. E esse número, ele cresceu. O que é a mutilação? A mutilação genital feminina. A gente já falou em outro podcast, mas eu vou repetir aqui. É o seguinte, para a Organização Mundial de Saúde, a mutilação genital feminina é qualquer tipo de procedimento que não seja um procedimento que tenha uma recomendação médica, certo? E que aconteça lá nos nossos... Que não tenha uma recomendação médica, tá? E aí eu até trago um pouco desse debate, não trago muito, não me aprofundo, porque não é o debate da minha dissertação, mas eu trago um pouco desse debate para que a gente possa refletir sobre as nossas cirurgias estéticas vaginais, íntimas, dos órgãos genitais. Acontece muito. Que acontece muito no Brasil mais. e Estados Unidos, são os países que mais fazem esse tipo de cirurgia, e cada vez mais. E que, de acordo com a OMS, isso é um tipo de... Tipo 4 de mutilação genital feminina. Porque se não é recomendação médica, se é um procedimento porque você quer fazer, é uma mutilação, tá? Então, a gente precisa pensar sobre esse aspecto também, né? Que, inclusive, se eu fosse fazer um doutorado, ou quem sabe, se eu for fazer um doutorado, talvez a minha pesquisa vá por aí.
Mas o que é... Então, a OMS, ela traz esse conceito. E nesse conceito, existem 3 tipos, além desse quarto, que é qualquer outro tipo de procedimento não recomendado médico que afete a região dos órgãos genitais. Femininos. Mas tem 3 tipos, que são os tipos que a gente considera que acontecem dentro, que não são só países africanos. No mundo todo, são 92 países que têm mulheres. Não significa que 92 países praticam. Mas que têm mulheres que já sofreram ou que estão em risco de sofrer a mutilação genital feminina. E aí a OMS traz 3 tipos, que é a circuncisão, a excisão, que eles chamam a excisão, e a infibulação, que é a infibulação, eu acho, não, em português, não sei, talvez. Infibulação. Esses 3 tipos é do tipo que corta só um pedacinho ali do nosso clitóris até o último, que é a infibulação, que chega a fechar o canal vaginal. Não, fechar todo. Fechar os grandes lábios. Costurar os grandes lábios, amiga. É assim, além de cortar o clitóris. Tem né? São 3. Então, tem um que é o cortar o clitóris. Uma partezinha. Tem outro que corta uma partezinha maior. E tem outro que ele corta e fecha. Até só deixar um canalzinho para quando essa menina, que é uma menina ainda... Isso acontece em qual idade? Isso acontece, então, o que é que acontece? A tentativa de erradicação da mutilação genital feminina, ela está na Agenda 2030 da ONU, no objetivo 5 dessa agenda. E ele tá... Só que assim, existe uma coisa aí. O que significa que o mundo... Pelo menos dos países que tem, porque no Brasil não existe dados no Brasil de que tem mulheres em risco de sofrer mutilação genital feminina, ou se essas mulheres existem no Brasil, que deve existir, mas são um número tão pequeno que não entra na estatística que teve no ano passado da Unicef, certo? Mas nesses 92 países do mundo que que estão nessa estatística, eu tava falando o quê? Não, você ia contar da idade. Da idade, certo? Isso. É que nessa Agenda 2030, esses 92 países não estão aí. Esses 92 países na Agenda 2030... Não, a gente não está falando de países de Brasil, apesar de existir países como a Colômbia e o Peru, na América do Sul, que estão nessa lista de países, certo? De que possuem mulheres, que aí Colômbia e Peru eu já acho que é uma outra pegada, que é mais a pegada de comunidades indígenas, que tem esse tipo de ritual, cultura, e enfim, né? Vamos colocar umas aspas aí, porque 29 desses países são países africanos, mas um dado que me chamou muita atenção na pesquisa foi da Indonésia, porque é um país que 85 milhões de mulheres, 144 milhões de mulheres estão na África, 85 milhões de mulheres estão na Ásia, sendo 75 milhões na Indonésia. Que tem essa prática também.
que acontece essa prática. Porque a gente tem E essa aí- visão única, né, da história, a gente A gente leva muito para a África, acho que né? é só na África, Acha que é né? só Então na tem África, outros e não é, lugares tem também outros que lugares. isso acontece. Tem, gente. E assim, e aí a idade, o que é que está acontecendo hoje? Como entrou na agenda da ONU, o mundo, até recentemente, uma diretiva da União Europeia que, atendendo ao Convênio de Istambul, que é um tratado já de 2014, esse tratado, mas que pela União Europeia ele só teve só complementou o processo de adesão dele agora, em 2023. E esse tratado é um tratado que criminaliza perante os direitos humanos, perante o mundo, é um tratado internacional que criminaliza a mutilação genital feminina. Então, aqui na Europa, na Europa não, na União Europeia, existe uma diretiva, que é uma legislação do ano passado, que diz assim, a partir de agora, os países membros da União Europeia precisam colocar em sua legislação que a mutilação genital feminina é um crime e precisa ser perseguido, certo? Então, como o mundo se voltou de uma certa maneira para essa prática, porque aqui na Europa são 600 mil mulheres que já sofreram ou estão em risco de sofrer a mutilação genital feminina, que a gente chama de MGF. Então, essa idade, ela antes era assim, porque antes, nessas culturas, o que é que acontecia? Era como se fosse um ritual de passagem. Eles colocavam como um ritual de passagem de uma idade, mais ou menos, para a idade que você já pode casar. E o casamento, vamos entrar em uma outra violência, que é o matrimônio forçado. Sim, e muito crianças, né? Muito crianças. Não estamos falando de uma vida adulta. Que é até 15 anos. Que é até 15 anos. Então, era muito nesse ritual da passagem da criança para a mulher que já pode casar. Além disso, tinha uma questão, tem questões que envolvem isso, que é porque a mulher que não é mutilada, que esse termo é até um pouco controverso, mas eu vou utilizar, porque é o termo utilizado pela a Organização Mundial de Saúde. A mulher que não é mutilada é uma mulher que não é limpa, é uma mulher que é suja, que você não deve comer comida feita pela mulher que não é mutilada. Cara, quando você começa a escutar depoimentos, inclusive, dessas mulheres, é muito triste. É muito triste, porque assim, o que é passado é tipo, é a mulher que ela não pode, se ela fosse casar, homens nesses países, eles querem casar com mulheres mutiladas, porque eles podem ter eles podem ter até 4 mulheres. Então, se eu posso ter até 4 mulheres, como é que eu vou dar conta de 4 mulheres que querem sentir prazer sexual, que não foram cortadas? Porque quando você é cortada aqui, você é também cortada aqui. Sabe, assim? Existe você diria que trauma. A ideia da mutilação é justo de fazer com que a mulher ela não sinta prazer, né? Não só isso. Não só além isso, do prazer, né? Além disso, de toda a violência, né? De colocar a mulher nesse lugar de um pedaço de qualquer coisa que vai servir. Não, é a objetificação da mulher. É a mulher num papel de... Inclusive, eles dizem assim, que uma das histórias que se conta a essas mulheres é... se você não mutilar, se não for mutilada, há um risco de você, no parto, morrer de parto, a criança morrer no parto. Todo um terrorismo, então, tem né? Toda uma história, toda uma narrativa para que a mulher acredite que o que ela está fazendo, inclusive com as filhas, com as netas,
dela é uma coisa boa. Uhum. Então, assim, é construído como uma tradição, mas é uma violência que traz milhões de outras violências, Uhum. porque essa mulher, ela vai sofrer um matrimônio forçado, essa mulher, ela vai aceitar uma violência dentro do matrimônio, porque, inclusive, se ela tiver sofrido a infibulação, não sei como se chama em português, acho que é isso, infibulação, ela Ela vai sofrer com o ato sexual, É. ela vai sofrer, sabe? Então, assim, são muitas e muitas e muitas e muitas e muitas camadas, gente, sobre esse tema. E hoje em dia, o que é que está acontecendo? Nos países que acontece a mutilação genital feminina, veja, nenhum país, tem países que não tem a lei que é crime, mas não é permitido. Mas ainda assim acontece, e o Por país tradição. às vezes faz vista grossa. O governo às vezes faz vista grossa, às vezes não. Outro dia desse morreu uma menina de 5 anos de idade na Guiné-Conakry, porque passou pela mutilação e não aguentou. Porque como é que acontece essas mutilações? Elas às vezes acontecem com uma tesoura, Nossa. e essa tesoura passa por várias meninas. A pessoa da associação que eu trabalho, da Associação contra a Mutilação Genital da Mulher Africana que eu trabalho, ela foi mutilada quando ela tinha 9 anos de idade, a pedido dela, porque o que ela disse é que ela ia brincar com as amigas dela, e as amigas dela, e eu tô contando isso aqui porque eu tô escrevendo o livro dela e a gente vai falar sobre isso. E as amigas dela simplesmente diziam que, não, você não pode brincar porque você não é mutilada. Então, assim, a história que contam para essas crianças, enquanto elas são crianças que têm um nível de cognição, que já podem entender, é essa. Mas, hoje em dia, essa idade está baixando. Hoje em dia, tem países fazendo em bebê e até 5 anos para conseguir manter a tradição, que é um crime. É um crime, é uma violação grave de direitos humanos. E por isso que eu tô aí. É um tema que eu tô apaixonada, que eu quero muito poder fazer alguma coisa. E por isso que eu escrevi, que eu pesquisei, que eu hoje sigo aí na associação que eu fiz as práticas do meu mestrado, porque eu acredito que quando a gente pensa assim, que eu sou só uma pessoinha que eu não vou fazer diferença, a gente faz diferença, ainda que seja na vida de uma pessoa. E se eu puder fazer a diferença na vida de uma pessoa e saber que essa pessoa que a gente conseguiu evitar que essa pessoa seja mutilada pelo meu trabalho, já foi muito. Pelo trabalho que a gente desenvolve, seja de sensibilização, seja porque a gente tentou de todas as formas e conseguiu junto aos pais, porque o que é que acontece nos países africanos? E aí eu não falo de outros países, porque não foram países que eu pesquisei. Mas sobre os países africanos, o que é que acontece? A criança, ela não é da mãe, Carol. Ela não é do pai, Pierre. Ela é da comunidade. Então, assim, se eu chego com essa criança, se Carol chega com essa criança, se os pais chegam com a criança na comunidade, a avó, a tia, e em geral são mulheres, a avó, a tia, o tio, ou quem quer que seja, que queira praticar a mutilação nessa criança, vai poder fazer. Tá muito... É um lugar de tradição e cultural que, assim, é isso, né? Os direitos humanos internacionais estão aí para poder fazer com que isso seja visto como um crime, o trabalho da Tchela, da associação, da pessoa que eu não me lembro o nome da mulher que você... Aissatu. Aissatu faz,
o mínimo que a gente pode fazer aqui, quando eu falei para a Tchela, eu falei, acho que você tem que falar sobre o seu trabalho. Para a gente poder começar a perceber, né, esses lugares de que isso acontece, gente. E o quão está próximo, né, da nossa vivência, ainda que não nesse tema da mutilação, mas quantas tradições que a gente conservou na nossa ancestralidade, né, na nossa vivência, na nossa existência histórico-cultural, que a gente teve que lutar para falar isso, não vamos aceitar mais. Para as mulheres, voto, poder se divorciar, poder viajar seu marido, Amiga, não ser uma propriedade. Então, assim, é uma luta constante. inclusive, antes de falar, porque a associação que eu trabalho, a gente também trabalha com matrimônios forçados, que também é da cultura, da tradição, babá. Só que o que é que acontece? Quando eu comecei a pesquisa, eu ia fazer o meu trabalho, eu ia escrever sobre matrimônio forçado. Acabei mudando e indo para mutilação genital feminina. Mas quando eu comecei a minha pesquisa sobre matrimônio forçado, eu me dei conta, eu me deparei, a primeira informação que eu tive é que o Brasil é o quinto país Menores de idade. em matrimônio infantil, que não deixa de ser matrimônio forçado. Porque matrimônio infantil, se é infantil, a pessoa não tem entende-se que a pessoa não tem o discernimento para contrair o matrimônio, ainda que tenha 16 anos, e que se emancipe com isso. Então, assim, fora quando é com 14 e é o matrimônio ali que não é reconhecido, porque não é reconhecido, mas que está ali Que acontece muito. O nosso não é como é nos países africanos ou alguns países asiáticos, pela tradição, mas é por um outro problema, que vem um problema de fundo, que às vezes é porque a criança sofre violência dentro do lar que ela vive. Então ela, para sair daquilo ali, ela acaba casando com alguém. Não, e uma moeda de troca até a família. Ou econômico, né? Então os nossos problemas são outros, com outro olhar, mas segue no mesmo pano de fundo. É a mesma estrutura. A mesma estrutura, né? Machista, patriarcal, da gente poder compartilhar um pouco do que é aquilo que a gente quer falar no caos, no podcast, né? No que a gente vem trabalhando já desde o ano passado, de uma maneira que seja de fácil entendimento. Sem, sabe? Não sei se eu fiz um fácil entendimento aqui. Fez um fácil entendimento. Mas eu acho que a gente compreendeu o trabalho da Tchela, o que foi a pesquisa dela. A gente pode, quando você já puder deixar publicado o seu material, não sei quando isso vai acontecer, a gente compartilha o link para todo mundo ter acesso à dissertação da Tchela, poder ler mais, conhecer mais. E a gente fica muito feliz com você ter compartilhado conosco. Amiga, obrigada, amiga. Parabéns pela sua defesa, pelo seu trabalho. Estou feliz por você. Estamos Obrigada ao felizes. nosso podcast por essa oportunidade também de chegar aqui e falar sobre algo que faz os meus olhos brilhar. Carol, na minha apresentação, segundos, minutos antes da minha apresentação, ela me mandou uma mensagem e disse assim: Tchela, amiga, você vai falar sobre o que você sabe falar, sobre o que você estudou. Só vai lá e se diverte. Entrega a paixão que você tem pelo tema. Acho que eu fiz isso aqui também. Fez. E é o que eu fiz na banca e deu super certo. Recomendo. Em breve teremos aí dissertação de Tchelita. Obrigada, amiga. Obrigada. Beijo, gente. Beijo.